Causa Operária TV entrevista Edson Dorta, que é diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que participou agora, acabou de ser encerrada a Assembleia da Federação para a eleição dos delegados do 12º CONTECT. Edson, o que aconteceu aqui hoje nessa Assembleia? Essa Assembleia ela é a expressão da fraude que está organizada para fazer com que o PT retorne o controle da FENTECT através das assembleias fraudadas que estão acontecendo no país inteiro, né? Sob a conivência de grupos que se dizem aí de oposição intersindical e o próprio PSTU. E a Assembleia foi bastante cheia, né? Deu mais de 200 pessoas, apesar de vocês fazerem oposição e a própria federação vir tentando realizar assembleias maiores já há algum tempo, desde que ocorreu o caso da Praça da Sé. A que se deve isso daí? Essa assembleia é uma assembleia artificial. Apesar dela ter sido uma assembleia expressiva com mais de 200 pessoas, que a gente nem sabe se realmente essas pessoas eram aqui da base dos Correios de São Paulo, ela representa uma artificialidade organizada pela direção da empresa, pelo PSTU, que também foi ajudado pelo PCdoB para trazer pessoas aqui simplesmente para eleger delegados e garantir que o PT retorne ao controle da federação no próximo congresso em junho lá em Brasília. O que está em jogo com essas assembleias e com a eleição de delegados e no próprio CONTECT? Está em jogo a privatização do Correio, o ataque brutal que a direção do Correio está implementando sobre os trabalhadores, como a questão do plano de saúde, o ataque ao plano de saúde pela privatização do plano de saúde, o pagamento do rombo do Postales, tudo que a direção da empresa não conseguiu fazer durante a gestão da oposição, que ganhou o Congresso de Fortaleza em 2012, eles vão tentar agora retornar aquele esquema anterior, né, que o PT controlava, o PSTU fazia a oposição de mentirinha para enganar a categoria e aí a empresa conseguia as assinaturas nos acordos coletivos, como foi na questão do PCCS, da escravidão. Você vê que nessa Assembleia apareceu até o mega pelego Ezequiel, vulgo Jacaré, do PSTU, que foi o autor da assinatura do PCCS da escravidão. Fazia 2 a 3 anos que ele não circulava aí no meio do movimento sindical, porque até o próprio PSTU pediu para ele se afastar diante da traição que ele cometeu contra os trabalhadores. Hoje ele estava aqui organizando toda a bancada do PSTU, que foi enxertada por apoiadores do PCdoB aqui em São Paulo, que o Divisa deve ter emprestado para o PSTU ter uma quantidade de delegados para influenciar nesse congresso agora em Brasília. Qual que é o interesse do PCdoB em inflar o PSTU no Congresso? O PCdoB está numa crise muito grande na Federação Fantasma, né, que eles tentaram ressuscitar aí da época da ditadura militar com os pelegos de Bauru. Inclusive tem aí discussões falando que vários sindicatos ligados à FINDECT, 2 ou 3, estão pensando em se retirar da FINDECT e voltar para a FENTECT. Então o PCdoB está preparando o terreno com a vitória do PT para tentar retornar para a FENTECT, uma vez que o projeto deles da Federação Fantasma está indo de mal a pior. E qual que é a posição aí da Corrente Setistas em Luta, do PCO, diante de tudo isso? A nossa política já foi anunciada, inclusive em reunião de diretoria. Nós estamos panfletando também nas bases das categorias dos trabalhadores do Correio em vários lugares de que nós vamos dissolver esse Congresso. Esse Congresso é uma farsa, é uma fraude. No momento aí vão criar uma artificialidade de que o PT tem uma maioria de delegados nesse Congresso, sendo que a gente sabe que o PT está passando pela pior crise da sua história no movimento sindical dos Correios. Agora mesmo o secretário de Finanças da FENTECT, que é do PT, chama-se José Rivaldo, que também é conselheiro do Postales, assinou aí o pagamento de 25,9% para que os trabalhadores paguem no rombo do Postales. Sem contar que nos 3 últimos anos, esse pessoal do PT, sindicalistas de vários sindicatos aí
que são controlados pelo PT dentro da FENTECT, ignorou todas as deliberações da categoria, como a greve em 2012, a greve em 2013, a greve em 2014, a greve contra o Postal Saúde e a última foi a greve contra a privatização do Correio, o Correio Par. Então nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que um grupo que está totalmente desmoralizado na base, que é um grupo a serviço da ECT, da direção dos Correios, volte a controlar um importante organismo de mobilização e luta da categoria, que é a FENTECT, né? Então nós temos que lutar aí para que esse congresso seja dissolvido e seja realizado um novo congresso, onde a gente estabeleça regras bem claras, classistas, onde não se possa fazer várias assembleias em um único estado, como aconteceu em Goiás, como aconteceu no Paraná, como aconteceu no Maranhão, como aconteceu no Mato Grosso, onde eles dividem a categoria para impedir que os trabalhadores que querem lutar sejam delegados ao Congresso e aí organizar nossa luta na campanha salarial nos próximos 3 anos.